Thaís, eu sou a responsável por ministrar esse curso sobre fome emocional a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Esse curso é voltado para pessoas que desejam emagrecer, tendo elas obesidade ou não. A obesidade não é um transtorno mental. Ela é uma doença endócrina, mas que tem associada a ela um fator comportamental muito forte. E é por isso que a psicologia pode ajudar tanto nesse processo. A obesidade é um problema multifatorial. Isso significa que várias influências acontecem nesse processo. Então, a gente não se alimenta apenas para nutrir o corpo. Como seres sociáveis que somos, temos uma influência social muito grande, uma influência cultural muito grande. O ambiente ao nosso redor influencia o nosso comportamento, influencia a forma que a gente lida e enxerga a comida. Por isso é tão importante associar o tratamento da obesidade ou simplesmente o desejo de emagrecer e mudar o seu corpo com um acompanhamento terapêutico. Boa parte desse acompanhamento terapêutico é a psicoeducação. Nesse curso, a gente vai falar muito sobre isso. O que eu faço aqui é psicoeducar. O que significa psicoeducar? Significa educar em relação à psicologia. Quais são os processos psicológicos que acontecem? Como o nosso comportamento é influenciado pelas nossas emoções? Como as nossas emoções influenciam os nossos pensamentos? Eu vou explicar tudo isso detalhadamente para vocês. Mas é importante que vocês saibam que nada aqui substitui o acompanhamento terapêutico com um profissional. Só que o que a gente faz aqui é baseado em ciências e também é baseado naquilo que é ensinado em consultório com um profissional. Nada aqui foi tirado da minha cabeça. Tudo é baseado no que a ciência tem de melhor para nos ensinar sobre o processo. O que vocês vão ver então no decorrer desse material? Primeiro de tudo vai ser os aspectos psicológicos na obesidade e no emagrecimento. Vocês vão entender qual é a relação entre a psicologia e o processo de mudança corporal. É muito importante que vocês entendam por que a gente precisa estudar, qual é a relação entre as emoções, os pensamentos e o comportamento durante esse processo. Aqui eu vou dar uma pincelada em tudo isso. No segundo módulo, eu vou focar na parte fisiológica, em todas as reações bioquímicas que acontecem no teu corpo para que você sinta fome, para que você tome a decisão, para que você opte por um ou outro alimento, para que você resista ou não a uma vontade de se alimentar de um alimento específico e como corpos diferentes tem reações diferentes, principalmente quando é uma pessoa com obesidade e sem obesidade, porque sim, existe uma mudança fisiológica nesses dois corpos. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre o protocolo de tratamento psicológico para obesidade e emagrecimento, sob a luz da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, como vocês vão ver no decorrer desse curso, é muito importante para mudar estruturas cognitivas, para auxiliar no manejo das emoções e impactando, consequentemente, no seu comportamento, fazendo com que você consiga não só emagrecer, mas também manter o peso que você conquistou. Esse módulo sobre o protocolo não substitui a terapia, não substitui o acompanhamento profissional. É importante dizer isso porque é muito diferente você entender o que vai acontecer contigo no teu processo e realmente estar inserido neste processo. O acompanhamento profissional, em muitos casos, é indispensável. Porque o profissional ele consegue ter uma visão de fora de uma situação que você, por estar imerso, não consegue perceber. Ele vai conseguir te conduzir e te auxiliar nesse processo muito melhor do que se você estiver vivendo isso sozinho. Muitas pessoas conseguem sim aplicar técnicas da terapia cognitivo-comportamental e conseguem obter êxito e conseguir bons resultados e seguir a sua vida. Outras pessoas não conseguem. Quando essas pessoas têm algum problema associado, como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, é quase impossível que ela consiga lidar com isso sozinha e consiga aplicar todas as técnicas que vão ser discutidas no quarto módulo. Então, reforçando, entender o protocolo de tratamento psicológico não substitui o tratamento, mas é muito legal você saber como que funciona esse protocolo, como que funciona o tratamento. Esse protocolo que eu vou trazer para vocês é o protocolo de Oxford, foi criado e testado por professores de Oxford e que obtiveram excelentes resultados.
Então, é um protocolo transdiagnóstico e já auxiliou muita gente na mudança corporal. Saber sobre o protocolo de tratamento psicológico para obesidade e emagrecimento vai te ajudar a identificar se o profissional que está te acompanhando está conseguindo atacar o problema na raiz dele, onde realmente você vai obter algum tipo de mudança. A TCC tem uma característica de ser muito prática, de atuar no hoje, de entender como os processos funcionam hoje sobre você e como isso pode ser mudado hoje. Então, espero que vocês desfrutem muito desse módulo. Por último, o quarto módulo é a parte mais prática, que eu sei que é o que a maioria deseja. A gente caminhou por esses módulos para chegar até aqui, para que vocês entendam que vai muito além de simplesmente aplicar técnicas. A TCC não é um aglomerado de técnicas. Muito pelo contrário, existe toda uma base filosófica que embasa o que a gente faz dentro da clínica. O livro Armadilhas da Dieta é um livro que foi escrito pela Judith Becker. Ela é filha do Aaron Becker, que foi o responsável pela criação da terapia cognitivo-comportamental. Então, é um livro todo baseado na TCC. É um livro que eu gosto muito e a gente vai fazer aqui como se fosse um clube do livro. Eu vou passar com vocês módulo por módulo. A única diferença é que a gente não vai ter as discussões em grupo, né? Como teria se fosse um clube do livro mesmo. Mas vai funcionar assim. A gente vai passar capítulo por capítulo e eu vou explicar para vocês cada um dos pontos que são abordados ali. Existem muitas estratégias e a gente vai falar de cada uma. E essas estratégias são ótimas justamente porque elas vão exatamente naqueles problemas que fazem com que as pessoas caiam e vacilem durante o processo. Um exemplo é, poxa, estava indo muito bem na dieta, mas viajei e desandou tudo. Aqui, nesse módulo, existe uma estratégia para isso, para burlar essa situação e impedir que você caia, perca a motivação, chute balde, tenha que buscar o balde. Então, eu espero que vocês desfrutem muito de tudo que a gente vai trabalhar aqui. Vamos começar. Então, os aspectos psicológicos na obesidade e emagrecimento. As causas da obesidade são multifatoriais, pois envolve fatores biológicos e psicológicos, além de envolver questões culturais e ambientais. Foi o que eu falei para vocês lá no começo. Quando a gente fala de alimentação, não se trata apenas de nutrir o corpo. Nossas relações sociais são construídas ao redor da mesa também. Então a gente se reúne e tem um contato com o outro a partir da alimentação. Nós nos reunimos para comemorar datas importantes, sempre associadas à alimentação. Aqui no Brasil, existe um fator emocional também envolvido na comida. As pessoas gostam de demonstrar afeto por meio da comida. E tudo isso vai influenciar no nosso processo de emagrecimento. Os estudos acerca do emagrecimento na psicologia começaram em 1950 com a finalidade de tratar a obesidade. Mas, com os avanços da ciência, eles descobriram processos, técnicas que ajudam no processo de emagrecimento das pessoas obesas, mas que também ajudam as pessoas não obesas que desejam realizar essa mudança corporal. Para entender como a psicologia vai te ajudar, eu vou precisar explicar para vocês o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental. Dentro da TCC, existe o que a gente chama de tríade cognitiva. Significa que os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos se influenciam mutuamente. Um pensamento pode gerar um sentimento que gera um comportamento. Um sentimento pode gerar um pensamento que gera um comportamento. Um comportamento pode gerar um pensamento que gera um sentimento, ou seja, independente da ordem, existe uma relação de influência mútua entre esses três elementos. Vou dar um exemplo. Você teve um dia difícil, está muito cansado e se sente estressado. Esse sentimento pode gerar o pensamento de que tudo bem você furar a dieta, já que você teve um dia difícil e merece se alimentar de algo muito gostoso. Então, você abre o iFood, escolhe o alimento mais gostoso que você encontra ali, um hambúrguer com batata frita, e pede. Esse hambúrguer chega em casa e você come. Fura a dieta. Esse é um exemplo de como um sentimento, o estresse, o cansaço, uma emoção, reflete no teu pensamento que leva a um comportamento. O objetivo da terapia é justamente mudar esse padrão de comportamento. Quando você muda o sentimento, vai mudar o pensamento, que vai mudar o comportamento. A terapia cognitivo-comportamental
atua nessas duas frentes de mudar os pensamentos e mudar os comportamentos, ou seja, a cognição e o comportamento. A regulação emocional é muito importante nesse processo. Pensa que começou lá na emoção. Você estava cansado, estressado, ansioso e acabou saindo da dieta. Isso é muito comum no processo de emagrecimento. Silva é um pesquisador da psicologia que em 2001 explicou que a comida pode funcionar como uma regulação emocional. Ele deu o exemplo da ansiedade. A pessoa sente ansiedade, come algo que ela acha gostoso e sente a redução dessa ansiedade. Esse processo faz com que o comportamento seja fixado, seja estimulado. E aí você cria um padrão. Nós, seres humanos, estamos sempre em busca de evitar o sofrimento e de encontrar prazer. Isso é muito agradável para o nosso cérebro. E uma vez que ele aprende isso, ele vai querer repetir. O alimento atua como uma distração temporária. Porém, assim que a refeição acaba, o sentimento volta, associado à sensação de culpa. Então, cabe pensar: será que esse padrão de comportamento está realmente sendo benéfico? Porque, de acordo com o ponto de vista da TCC, não existe a autossabotagem. Por quê? Nós não fazemos nada que nos prejudique, não intencionalmente. Para que a gente fortaleça um comportamento, ele precisa ser agradável e precisa entregar uma recompensa de alguma forma, ou evitar um sofrimento. É o caso aqui. Por mais que você queira emagrecer, imediatamente você experimenta uma sensação de alívio da sua ansiedade. Isso é disfuncional? Porque não é o que você deseja, só que não passou por uma análise mais criteriosa. E aí esse comportamento é reforçado e reforçado e reforçado, até que você se dê conta que existe outra forma de lidar com essa ansiedade. A terapia também trabalha com a ampliação do comportamento, ou seja, você descobre outras formas de lidar com essa ansiedade de forma mais funcional. Esse comportamento é considerado disfuncional por quê? Porque ele leva a um resultado diferente do que você deseja. Por mais que a ansiedade seja aliviada, você tem efeitos colaterais que não são os que você deseja. A terapia vai te ajudar a encontrar alternativas mais funcionais, que causem o alívio da ansiedade, que é um sentimento natural que todo ser humano sente, mas que pode chegar sim a níveis patológicos, mas que a gente tem que lidar, que a gente tem que aprender a lidar ao longo da vida. Nós somos seres humanos, nós não vamos conseguir nos livrar dos nossos sentimentos. O que nos resta é aprender a lidar com eles. O comportamento compensatório. Esses três pesquisadores aqui falam do consumo de comida como recurso compensatório para suprir situações de tristeza, depressão, ansiedade, raiva. A alimentação adquire a função de enfrentamento de conflitos interpessoais e situações de estresse. Mais uma vez, a gente vê uma função para a comida que não é a de nutrir o corpo, mas de regulação emocional. É um comportamento compensatório. Você precisa se livrar dessa sensação imediatamente. Você busca uma estratégia que você conhece e sabe que funciona. Mas é possível ampliar esse comportamento. Ampliar no sentido de adquirir novas formas de lidar com essas sensações. Uma ampliação comportamental. Descobrir jeitos diferentes de fazer e ter resultados melhores. Outro fator importante para a gente entender a TCC é conhecer o conceito de crenças e pensamentos disfuncionais. Como eu falei para vocês, pensamentos, sentimentos e comportamentos estão interligados. Quando a gente tem esses pensamentos disfuncionais, faz com que a gente tenha comportamentos disfuncionais. Esses pensamentos podem partir de crenças, e para a TCC, necessariamente, eles partem de crenças que a gente tem e nem percebe, nem se dá conta. A gente pode ter crenças antecipatórias, uma expectativa sobre o efeito da comida, por exemplo. Eu vou chegar em casa e vou comer um pedaço de bolo e isso vai me dar um alívio. Só que a gente ignora o fato de que esse alívio é momentâneo e impede que você alcance outros objetivos. Existem crenças facilitadoras que autorizam o consumo do alimento também. Então eu vou comer porque eu mereço. É uma crença, você acredita que merece mesmo. E talvez você mereça. Nós temos dias difíceis e queremos ser recompensados por isso. Mas a comida não é o único caminho. Também acontecem pensamentos críticos recorrentes, como sou um fracasso por não conseguir emagrecer, uma justificativa, mereço comer porque tive um dia difícil, ou regras rígidas, que eu preciso comer tudo que está no prato. Existem formas diferentes
de lidar com a mesma situação. E a terapia vai te ajudar com isso. Reestruturação cognitiva. Como eu falei para vocês, a TCC trabalha com duas vias. Ela age na mudança cognitiva e na mudança comportamental. O nosso cérebro é cheio de neurônios. Esses neurônios estão conectados e todas essas conexões são aprendizagens. Então, quando um neurônio se conecta ao outro, ele cria um caminho mental. Sabe quando a gente caminha muito num único lugar e aí vai ficando mais fundo, mais forte, e aí as pessoas tendem a sempre passar por aquele caminhozinho? Com o nosso cérebro é parecido. Quando a gente usa muito o mesmo caminho mental, ele vai se fortalecendo. Então, quando você sente um desconforto, usa a comida para aliviar e você tem um resultado positivo nesse sentido, realmente acontece um alívio, o cérebro se acostuma com esse padrão. A TCC trabalha com a reestruturação, ou seja, com a criação de novos caminhos. Isso exige um esforço, porque a nossa biologia tende a querer economizar energia. Isso é uma herança genética que nós temos desde os nossos antepassados, que precisavam economizar energia para se manter vivos. Mas não é porque é um pouco mais difícil que é impossível. Nosso cérebro possui uma característica de plasticidade, ou seja, uma capacidade de mudança que existe ao longo de toda a nossa vida. Na infância, ela é muito mais ativa, nós temos uma capacidade de conexão mental muito mais rápida, e ela vai diminuindo sim ao longo da vida, mas até a morte nós temos a capacidade de mudança. Quando a gente tem um padrão comportamental há muito tempo, esse padrão também é um pouco mais difícil de ser mudado, porque é aquela história do caminho. Você caminhou tanto ali que aquele caminho já está bem marcado. Mas, se você começa a criar outro caminho, ele também tem a possibilidade de ficar bem marcado. Aquele caminho ainda vai ficar ali no teu cérebro e, eventualmente, você ainda vai ficar tentado a caminhar por ele. Mas você vai ter criado outras possibilidades. E aqui você vai aprender como criar essas outras possibilidades e a se manter firme nelas. A terapia cognitivo-comportamental tem sido indicada para o tratamento da obesidade e emagrecimento, pois auxilia no reconhecimento de pensamentos sabotadores e ensina o paciente a responder de forma funcional a eles. Essa foi uma breve introdução para que vocês entendessem como funciona a psicologia e como ela pode ajudar nesse processo. Agora a gente vai se aprofundar mais nesse assunto para que vocês entendam quais são as influências da obesidade no teu comportamento, porque muda, fisiologicamente muda, e para entender como funciona o comportamento alimentar, porque muita gente ainda tem dúvidas. Então fiquem por aqui e se preparem para o próximo módulo.